Olá, caro aluno! Começamos a nossa aula 7, já digo para vocês que nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte nós vamos entender como é que funcionam as horas extras, na segunda parte a gente vai falar um pouquinho sobre o adicional noturno, né, e em algumas situações em que esse adicional noturno também vai acontecer, né, como com hora extra, tá certo? Então a gente vai dividir essa parte de cálculo de horas extras e adicional noturno em duas aulas, aula 7 e aula 8. Neste caso, pessoal, perceba, aqui tem alguns pontos relevantes e eu deixo bem claro para vocês que são os artigos 57 e 65 que estará regendo a jornada de trabalho e também o cálculo de horas extras na consolidação das leis do trabalho. Deixo bem claro que se tiver predisposta em acordo coletivo ou convenção coletiva qualquer informação que destoe destas que estão na CLT, você deverá ficar com o acordo coletivo. Dificilmente nós teremos no acordo coletivo uma informação ou uma predisposição que venha prejudicar o funcionário, mas é importante que seja dito isso. O acordo coletivo está acima da consolidação das leis do trabalho. Primeiro ponto relevante, na CLT, a duração normal de uma jornada de trabalho é de 8 horas, tá? Desde que não seja fixado expressamente outro limite dentro de um acordo coletivo. Isso é importante. Então, neste caso, a duração da jornada de trabalho não pode ser superior a 8 horas diárias, tá? Não sendo computado o deslocamento do empregado. Foi uma das mudanças que nós tivemos na reforma trabalhista em 2017, que extinguiu as horas itineres, né, onde se pagava um valor de remuneração pelo deslocamento de ida para o serviço e volta do serviço. Perceba que se a instituição achar interessante ou no acordo coletivo quiser pagar, é pró-funcionário. Fica a título da instituição escolher isso. Mas a hora itinerary não é obrigatório mais, tá certo? Outro ponto é o tempo parcial. A gente considera como funcionário que trabalha, um empregado que trabalha em tempo parcial quando ele não excede 30 horas semanais. Isso influencia em alguns cálculos, né? E a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de 2 horas extras em número não excedente de 2 por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. E aí, nesse caso, a remuneração é de pelo menos 50% superior à da hora normal. Perceba, pessoal, aqui nesse caso, então, até o momento, o funcionário, o empregado pode trabalhar no máximo 10 horas. 8 horas jornada normal e 2 horas sendo acrescido de um valor superior a 50%. Mas neste caso, de pelo menos, se o acordo coletivo fala que é 75, fala que é 80, fala que é 100, tem que se pagar esses valores. Neste caso, perceba que o próximo tópico é muito importante. Antes, para você estabelecer um banco de horas, você precisava até fazer a promulgação, a divulgação desse banco de horas, registrá-lo no Ministério do Trabalho. Hoje não mais. O banco de horas poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Então perceba, no banco de horas você pode conceder a folga sem precisar pagar o valor da hora extra. É uma vantagem que se coloca à disposição do empregador, inclusive nesse período de pandemia é muito importante, né, que você consegue gerar essas folgas para o funcionário, sem precisar descontar faltas ou pagar, né, vamos dizer assim, aumentar um buraco no caixa da empresa. É interessante, até outra predisposição, que antes o limite era de 10 horas. Mas nesse caso, a própria consolidação das leis do trabalho predispõe que em caso extremo, né, você pode fazer com que o trabalhador venha trabalhar até 12 horas, sendo 2 horas extras, mais 2 horas excedentes, né? 8 horas normais, 12 horas extras, que vão entrar no banco de horas, se for entrar no banco de horas, e mais 2 horas que entram no banco de horas, mas imediatamente a folha de pagamento, você tem que pagar 25% da hora normal dessas horas, a mais. Então veja, é como se o trabalhador recebesse pelo menos, se não tivesse banco de horas, 75% da hora normal, né? Então as primeiras 2 horas que excedam 50%, as 2 excedentes, as 2 horas extras, ou seja, completando 12 horas, mais 25%. Então, mesmo com banco de horas, você deve pagar essa remuneração de 25%
acima da hora normal, se estiver estipulado o banco de horas, tá? Então isso é importante que seja citado. Então são pontos importantes na reforma trabalhista e na consolidação das leis do trabalho que um contador precisa saber. Outros pontos, né, que não são abrangidos, principalmente nessa questão de jornada de trabalho, perceba que os cargos de confiança, né, nesse segundo tópico, não estão aí. Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação do horário de trabalho, né, então isso aí tem que deixar bem claro, né. Os empregados em regime de teletrabalho também não se enquadram. E aí nós botamos, né, que está predisposto na CLT nos últimos artigos, né, o cálculo do salário hora normal, né, do mensalista. A gente vai pegar o salário mensal, dividir por 30, né, e observado o número de horas dessa duração, você vai encontrar, geralmente dividido por 220 horas, você vai encontrar o valor do salário hora. No empregado diarista, você vai pegar o salário hora normal, será obtido dividindo o salário diário, dividido pelo número de horas. Geralmente, para o trabalhador diarista ou horista, já se registra na carteira o valor do salário hora, tá? E é o que a gente vai observar nos cálculos que nós estamos trabalhando aqui. Vamos imaginar aqui um cálculo, né, de 4 funcionários, todos horistas, né, R$ 4,75 a hora para o primeiro, 8,18, R$ 20, até R$ 100 a hora. Por que não? Né? Por que não? Nós temos uma carga de trabalho diária aí de cada um deles, né? E observando aqui, nós já predispomos as horas do relógio. Veja, de 8 a 12 dá 4 horas e de 13 às 17 dá 10 horas. Dá mais, no caso, 6 horas. 4 com 6, 10. E fizemos a divisão dessas horas até o último funcionário, né? Então perceba ali que o valor das horas de relógio ali, para o primeiro funcionário ele já tem 2, entre aspas, horas extras até então, né? Porque se a jornada é de 8 horas, tem 2 horas excedendo ali na jornada de trabalho. O segundo, 9 horas, tem 1 hora excedendo, né? Na terceira, 6, ali não tem hora extra, né? Pelo menos não descrita para nós. Ali no quarto, 9 horas, aparentemente tem hora extra. E no quinto não tem, porque não excede as 8 horas de jornada normal. Então o primeiro passo, quando a gente encontra essas horas do relógio, é a gente discriminar os tipos de hora. Neste caso, se a gente fosse avançar mais um pouquinho, a gente vai observar que no regime normal ali nós temos 8 horas para o primeiro funcionário. E 2 estão extrapolando, né? A gente poderia considerar ali que, como ele vai até às 7 horas da noite, se ele fosse até às 5 não teria hora extra. Mas como ele extrapolou 2 horas, ele tem 2 horas extras, efetivamente trabalhadas. No segundo, da mesma forma, 8 horas normais, uma extrapolou. No terceiro, não extrapolou nada. E no último ali, não extrapolou nada. Eu vou deixar esse quarto funcionário para a nossa segunda parte, onde a gente vai observar que a gente tem uma divisão aí do noturno extra, e é preciso que você esteja com a cabeça aí fresquinha, porque o conteúdo é muito interessante, mas não é fácil, né? Então, se você aprendeu até aqui, você vai observar que não existe limites para você no departamento pessoal. O próximo passo, depois que a gente fez as horas efetivas, é justamente mensurar o valor da hora e multiplicar, né, pelo total diário, né? Se a gente for observar, o primeiro ali, ó, o primeiro valor da hora é 4,75, né? O trabalhador que trabalhou 8 horas ali normais, mais 2 horas extras, 8 vezes 4,75, R$ 38,00 por dia é o valor de rendimentos totais. E como ele tem 2 horas extras, essa remuneração é acrescida de 50%. Então, 4,75 vezes 1,5 dá 7,125. Professor, posso colocar 7,13? Eu sugiro que não. Considere pelo menos algumas casas depois da vírgula, porque dá muita diferença no valor de salário dessas pessoas. O Excel pode até arredondar para você, mas você vai observar, se você clicar na célula, ele deixa as casas depois da vírgula, né? De 7,13 para 7,125 a diferença é gritante. Então, neste caso, 2 vezes 7,125 dá 14. Então, o valor total diário a ser pago para esse funcionário, R$ 52,25 por dia. O segundo funcionário, você vai observar que a metodologia é a mesma,
né, a gente pode fazer o cálculo do valor da hora, é 8,18, o cálculo da hora extra é crescido de 50%, totalizando aí 12,27 o valor da hora extra. Fazendo as multiplicações, nós temos o valor total diário de 77,71. No terceiro, nós não temos, né, mudanças, não temos horas extras, então é 6 vezes 20, 120. E no último, da mesma forma, 4 vezes 100, 400, o valor total diário por dia, R$400. Então, fica bem claro que essas horas extras devem ter o acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal, tá? Então, contabilmente falando, o ideal é que você contabilize em separado as horas normais das horas extras. Então, você separa a hora normal de hora extra, tá certo? E depois você vai perceber, já começando o contexto do adicional noturno, o adicional noturno é contabilizado em separado, tá? Então, você vai observar que nós calcularemos o adicional noturno, principalmente para esse funcionário, esse quarto funcionário que recebe R$22,72 a hora. Então, nesse caso, na próxima aula, nós, colocar aqui para cima para vocês observarem, nós veremos a aplicação do adicional noturno sobre as horas extras, tá certo? Neste caso, pessoal, finalizo a aula de hoje, espero que todos vocês tenham entendido, todos esses passos para a contabilização de horas extras. E se vocês tiverem alguma dúvida, não deixe de nos contatar, seja por central de mensagens, tira dúvidas, ou também pelo nosso e-mail. Permanecemos à disposição de vocês, continuem se cuidando e eu desejo a vocês bons estudos. Um grande abraço.